Bom, professores 10x, vamos agora para a parte de inovação, tá? Quando a gente fala de inovação, a gente tem que ter um limite entre o que é um aprimoramento, o que é uma inovação e o que é uma coisa meio sem medida e sem lógica, tá? Já falei nos módulos anteriores que o marketing mais atual hoje é se importar pelo outro. E vamos iniciar com uma preocupação constante que você tem que ter, que é de contribuir com o próximo, tá? Essa contribuição está muito relacionada com o material. Como elaborar um material inovador? Um material inovador, um conteúdo inovador é hoje muito mais flexível, tá? Um material muito mais com vocabulário do dia a dia. Claro que existem as exceções, como um TCC, que tem que ter aquele formalismo todo. Mas se a gente não está falando de um TCC, se a gente está falando que o nosso público-alvo é o nosso aluno, tá? É o nosso receptor, então eu tenho que tomar ele em consideração. Então, por exemplo, se ele conseguir perceber que a sua maneira de conversar com ele é com vocabulário mais acessível, mais direto, mais simples, mais objetivo, ele vai perceber que essa interação faz com que ele vai preferir você do que o seu concorrente, tá? Quando a gente é professor, a gente tem sim concorrente. A gente tem pessoas que o aluno pode optar e você tem que colocar isso na sua cabeça. Você não pode achar que você é unanimidade, que o aluno tem que correr atrás de você, ao contrário. Hoje você tem que correr atrás do seu aluno, você tem que conquistar o seu aluno. Com esse montão de canais de comunicação que existem, a gente tem que conquistar o nosso público. Eu estava conversando com a minha mãe e ela estava dizendo que hoje as novelas não são tão bacanas como antes. Tá certo, é o ponto de vista dela, é a opinião, mas tem uma coisa que talvez ela não percebeu e eu estava conversando isso com ela. Eu disse, mãe, antigamente os canais de comunicação, de entretenimento não tinham tantos correntes como hoje em dia. Hoje em dia existem as novelas, existem muito mais canais, mas tem a Netflix, tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Twitter, tem o WhatsApp, tem livros, tem isso, tem aquilo outro. Ou seja, a quantidade de aplicativos e a quantidade de canais de comunicação que existem hoje é enorme. Então, hoje a Globo não concorre só com a SBT, ela não concorre só com a Band ou com TV sei lá o quê, nem lembro mais, nem vou falar também, porque senão vou entregar a minha idade, tá? Mas ela não concorre mais com 4, 5 canais de televisão, ela concorre com milhares de canais de comunicação. Então, se você como professor, você não concorre só com o seu professor, com o seu concorrente direto, você tem que usar estratégias para poder segurar o teu cliente, o teu aluno. Então, você tem que elaborar um material onde você conversa com ele, tá? Vamos ter um módulozinho mais aprimorado, mas falando um pouquinho de inovação, você pode ter um material, uma aula onde você está transcrevendo. Por exemplo, eu tenho um curso chamado Administração em 10 Semanas, tá? Esse curso, eu acho que ele é o melhor curso de administração que eu já criei. E eu acho que é um dos melhores, acho não, tenho certeza que é um dos melhores do mercado, tá? Nele eu transcrevo as minhas aulas. Então, por exemplo, como eu já gravei muitas aulas, então há uma transcrição daquilo que eu estou falando. E é isso que o meu aluno gosta. E é esse curso que terminou fazendo muito sucesso, tá? Então, na hora de você elaborar o material, procure conversar com o aluno da mesma maneira que você fala em sala de aula. Mas não invente, não tente fazer de uma maneira que você não é. Por exemplo, eu falo assim, oi povo lindo. Então na hora de escrever o material eu começo, oi povo lindo, como é que você está? E aí, que não sei o que, não sei... como se fosse uma aula, tá certo? Agora, se você não falar oi povo lindo, se você é mais formal, bom dia, boa tarde, boa noite, você tem que escrever bom dia, boa tarde, boa noite. Porque o aluno tem que perceber que aquilo é você. É aquela maneira de trabalhar, aquela maneira de falar. Fechado? Então, você tem que elaborar um material de qualidade, mas de uma maneira mais interativa. Pronto, essa palavrinha é uma interação maior com o seu aluno, tá?